Fala galera, FX na área, vim trazer para vocês hoje o tão esperado vídeo completo, tutorial BR de como montar um teclado split, com todas aquelas peças que eu passei para vocês na lista de peças. Hoje estão todas elas aqui e vou trazer para vocês passo a passo detalhado que não tem no YouTube BR de como a gente faz isso, de uma maneira fácil, de uma maneira não tão rápida, mas ainda assim rápida, num custo baixo. Então qualquer um pode fazer, qualquer um que quer ter seu teclado dividido vai conseguir montar a partir desse guia e vou deixar aí para vocês o ouro. Já antes de qualquer coisa, te inscreve no canal e deixa o seu like e vamos fortalecer esse conteúdo que não tem no YouTube do Brasil. Então, começando agora, como vocês já viram, a gente tem todas as peças que nós precisamos para montar o teclado aqui. Vou apresentar para vocês cada uma delas, tá? Começando aqui da esquerda, a gente tem o nosso Hot Swappable, tá? Para quem não sabe, isso aqui é onde encaixa os switches. Vou mostrar para vocês aqui isso aqui. Então isso aqui, pessoal, é um Hot Swappable, ó. Isso aqui ele vai soldado no PCB, tá? E esses buraquinhos aqui é para encaixar as perninhas do switch. Quem não sabe, o switch é assim atrás, tá? Ele tem duas pernas ali de encaixe. E aí, no caso, ele vai encaixar aqui, ó. É isso que permite que nós façamos uma troca rápida, somente de trocar o switch. Sem essa pecinha, nós teríamos o switch soldado diretamente no PCB lá atrás. Então seria um problema para trocar o switch quando estraga. Então a gente precisa de 60 Hot Swappables. Então estão aqui os 60 Hot Swappables. Depois desses 60 Hot Swappables, nós temos os TRSS, 4 polos, tá? Que encaixa essa ponta aqui. Essa aqui encaixa, vai no centro do teclado ali, né? Vai soldado e vai encaixado aqui. Então depois do TRSS a gente tem as capas dos knobs, que são essas duas capinhas aqui, tá? Que são os botões ali que a gente coloca no nosso Soulfly V2. Que é o modelo que eu tô montando. Aqui são propriamente os knobs, que a gente chama, né? Os potenciômetros, na verdade. Então, esse aqui faz girar. Tem clique também. Depois a gente tem os dois botões de reset, que a gente faz aqui. O botão rapidinho do clique, que a gente só clica para resetar. Usa ele bastante na fase de configuração do teclado. Depois a gente tem o display LCD. Tá, o display LCD eu peguei só um, por quê? Porque eu gosto mais de uma pegada cyberpunk, assim, mostrando o Arduino, e o display vai em cima do Arduino, então tampa. Então eu vou colocar só um para eu poder me guiar e vou deixar a outra parte sem. Esse aqui é o nosso Arduino Pro Micro. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver bem. Aí. Acho que aqui tá pegando legal, né? Aqui é o nosso Arduino Pro Micro, tá? Tipo C. Entrada tipo C. A gente precisa de dois, tá? Vai um em cada placa PCB. Ele vai justamente aqui, ó. Vai um aqui e o outro aqui. Então aqui são os dois Arduino Pro Micro, o LCD que eu já falei a vocês, as perninhas dos Arduinos, pra gente poder fazer um encaixe rápido nele ali, mesmo que eu não esteja utilizando, mas é possível de fazer. Aqui são muito importantes, que são os diodos, tá? Isso aqui é muito pequenininho. Isso aqui, então, a gente precisa... Eu não lembro o cálculo exato, mas são mais de 60 diodos que a gente vai precisar, que isso aqui é o que impede ghost, toque duplo, essas coisas assim, acidental, né? Então, eu vou pegar um e vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo aí, pessoal? Isto é um diodo. Olha o tamanho disso aqui. E nisso aqui vão 2 pontos de solda. Então, para vocês terem ideia do desafio que é a parte da solda. É muito pequenininho, tá? E além de ser bem pequenininho, vai 1 ponto de solda em cada extremidade dele. E ele tem lado certo. Se tu soldar o lado errado, não funciona. Olha aqui, bem de pertinho. Não sei se vai focar muito bem, mas... esse é um diodo. Então a gente precisa de vários deles, tá? E acho que vocês já entenderam o porquê das pinças, né? Aqui no cantinho eu tenho várias pinças, justamente para isso, para manusear o diodo, para manusear os botões pequenininhos, para colocar as coisas na posição correta da solda. Depois eu tenho as duas placas em si, o PCB, que eu já vou falar mais delas. Uma chavezinha para extrair switches e também extrair keycaps, né? Que a gente usa depois no final dele. Tem os 4 pezinhos aqui para colocar antiderrapante. Talvez eu não utilize nesse modelo, mas vamos ver como é que vai ficar.
Tenho essas partes aqui dos espaçadores de latão M2 que a gente compra, que é para fazer os encaixes e as separações da placa com o case impresso na impressora 3D, né? Tem vários tamanhos e modelinhos aqui. Tem os parafusos M2 também, que são utilizados para a gente fazer a fixação da placa e do case nos espaçadores, né? Então eles fazem a parte de sustentação ali e separação. E aqui a representação das keycaps, a gente vai precisar de 58 delas, na verdade. Representação dos switches aqui, vou escolher qual tipo de switch eu vou colocar, eu tenho vários ali. Tô na dúvida entre o Flamingo e o Brawl. O Black eu tô usando no outro já, tá bem bacana. Tem aqui uma sequência de várias espátulas que me ajudam, tá? Tanto no case, na hora de montar ali os espaçadores, como na hora da solda ali, me ajuda bastante. As chavezinhas, né, pequenininha, para eu poder usar. Uma miscelânea de parafusos pequenos, M2, M3, M4, de vários tamanhos. Eu recomendo para vocês terem, tá? Uma hora precisa de um espaçador um pouquinho maior, um pouquinho menor, já tem um parafuso aqui para usar. Cabo central ali pra gente fazer a junção das duas placas, tá? No TRSS. O estanho de solda, o ferro de solda e aqui o PCB. Vou trazer ele mais no detalhe para vocês. O PCB tá no detalhe para vocês verem. PCB do Soulfly Keyboard V2.0 by Joseph Adamczyk, acho que é assim que fala. Aqui tá o repositório do GitHub dele, ele que desenhou esse PCB, tá? E fez todo esse projeto desse Soulfly V2. Aqui tem bem marcado até para nós aqui onde tem que soldar as coisas, tá? E para quem tinha essa dúvida que nem eu tinha antes de comprar, antes de montar o meu, o PCB ele é dos dois lados, tá? Ele é bilateral, então tanto faz tu usar essa placa aqui de PCB que eu tô na mão pro lado esquerdo do teu keyboard ou pro lado direito. Então tanto faz. A única diferença que vai ter é a ordem que tu vai soldar os componentes, né? Se eu for usar ela do lado direito aqui, eu vou soldar os meus componentes na parte de trás. Então os componentes ficam para trás. Se eu for usar no meu lado esquerdo aqui a placa, se eu for usar assim, eu soldo os componentes aqui na parte de trás. Então aqui, ó, eu soldo os hot swappables nesses desenhozinhos. Nesses menores aqui, eu soldo os... Vou mostrar pra vocês... Os diodos. Os diodos, eles vão soldados aqui, ó. E eles têm até lado. Tem uma seta que tá no diodo e tu tem que seguir o mesmo padrão do fluxo da corrente aqui. Então, os diodos aqui, alguns a gente tem mais de um na mesma posição aqui, né? Os hot swappables, eu coloco um pingo de solda em cada perninha aqui. Aqui é uma de hot swappable, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Aqui é diodo, diodo. E assim vai indo. Aqui é o meu botão de reset. Eu coloco ele aqui, tá? Aqui é o meu TRSS, então eu encaixo ele aqui e faço a solda. Aqui são meus knobs também, encaixo e faço a solda. E o restante basicamente é isso. Aí claro, tem o Arduino, né? Aqui são as telas, né? Se eu for ativar a tela, eu tenho que fazer um jump aqui nesses 4 pontos aqui, soldar eles. E botar a tela aqui embaixo. E aqui são os pinos do meu Arduino, tá, pessoal? Então eu coloco o Arduino aqui. O Arduino e a tela é a única coisa que vai soldado na parte de cima. O Arduino, a tela e o TRSS. Esses são soldados na parte de cima. Então eu vou soldar diodos e hot swappables na parte de trás, tá? Botão de reset também. E o restante aí na parte da frente. Arduino na parte frontal. Tela na parte frontal quando tu utilizar. TRSS na parte frontal também. E o knob na parte frontal também. Aí, porque ele tem que ficar para cima, né? Logicamente. Então o pessoal se preocupa muito onde soldar, como soldar. Mas galera, falando bem a real, tipo, não tem muito mistério. Se eu tentar botar aqui, ó, ele não encaixa, ó. Por quê? Porque desse lado eu tenho dois buracos só, né? Aí, aqui se eu colocar desse outro lado, aí ele encaixa. Aí eu tenho, ó, tenho os 2 buracos desse lado, tenho os 2, ó, tá encaixado. Agora eu viro aqui, pum, boto os pingos de solda. O TRSS é a mesma coisa, encaixou na posição certa. Então é só cuidar isso, tá? Cuidar para encaixar na posição certa. O TRSS tem que ter um pouquinho mais de cuidado só, mas não tem mistério. Então é isso, gurizada. Para a primeira parte, agora que eu trouxe para vocês todos os detalhes das peças, a gente vai entrar como faz a soldagem. Ah, muito importante, eu tava quase esquecendo. O nosso case. O case escolhido dessa vez foi esse case tipo sanduíche, tá? Por que ele é um pouco diferente do outro case que a gente tinha? Vou explicar para vocês. Esse case sanduíche, essa primeira parte aqui, ó, tu coloca os switches aqui, monta todos os switches que tu quer, aí tu vai colocar
a tua PCB aqui, como um sanduíche, e vai fechar ela. E depois disso, aí tu vai colocar os espaçadores de latão, né? Aqui atrás da tua PCB, e vai parafusar eles na tampa, mais ou menos assim, com a PCB ali no meio, tá? Por que eu escolhi esse modelo? Porque esse modelo aqui ele tem umas alças especiais aqui na lateral, ó, que a gente consegue colocar perninhas, né? Parafusos ajustáveis para fazer inclinação dele. Por isso que eu escolhi esse case diferente do primeiro, tá? Mas o primeiro me atende muito bem também. Então agora vamos dar sequência no vídeo, vou mostrar a vocês como é que faz a soldagem de cada item e a montagem deles. Bom, galera, então deixei tudo pronto aqui já, tá? Pra gente começar o serviço de montagem. Eu vou começar soldando os diodos, tá? Então aqui tá meu ferro de solda, já liguei ele, botei uma tomadinha ali. Aqui tá as placas que eu vou usar para soldar os diodos, meu fone de ouvido, minha playlist de música clássica, que para mim isso aqui é uma terapia. Então, como é um pouquinho demorado, a gente vai escutando uma musiquinha no fone, relaxando e fazendo o que tem que fazer. Então vou começar a soldagem dos diodos que estão ali, nas partes separadas aqui, e vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, então aqui equipamentos importantes que a gente vai precisar para essa primeira parte da soldagem dos diodos, tá? A placa em si que a gente vai soldar, os diodos, que vem nesse carretelzinho aqui, o ferro de solda, a esponjinha que absorve a água aqui para a gente poder limpar a ponta do ferro de solda, o próprio solda estanho, né? O estanho de solda aqui, então esse estanho eu comprei na ferragem, é bem bom, tá? Recomendo esse, não os que vêm nos kits junto com o ferro de solda, é muito ruim. Porque esse aqui já tem fluxo dentro, então ele é um pouco melhor do que os que vêm junto, tá? Esse aqui é melhor. E o sugador de solda. Isso aqui é quando a gente faz uma solda errada, a gente bota isso aqui, esquenta a solda, vai lá e pum, retira ela. Então isso aqui é muito útil, tem que ter, tá? As pinças, que eu já tinha comentado com vocês. E aí, vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, como é pequeno o diodo, tá? Vocês não vão conseguir ver bem, talvez, na filmagem, mas eu vou deixar uma imagem aí, que vocês vão ver que ele tem uma indicação, que é um risco, uma das extremidades dele, ele tem um risco. Esse risco tem que acompanhar esse segmento aqui, ó. Eles vão soldados nesses pedacinhos quadrados aqui, tá? Eu boto ele no meio aqui, ó, bem aqui no meio, um pingo de solda em cada ponto ali, em cada extremidade. Então, vocês podem ver que no próprio desenho aqui, ó, aqui onde eu tô mostrando, tem o desenho de um risco, ó, tem uma seta e um risco. Então, o risco que tá marcado no diodo tem que ser sempre soldado nessa posição correta. Risco com risco, risco com risco. Aqui em cima vai também, risco com risco, risco com risco. Então, todos os lugares que tiverem marcados tem que cuidar a posição correta de soldagem do diodo, tá? Bom, pessoal, então agora para a parte da soldagem dos hot swappables, são essas pecinhas aqui, como
vocês bem já devem saber, onde se encaixa o switch, tá? Então ela é soldada na parte de trás da placa, junto com os diodos, e os switches depois são encaixados na frente. Então vocês têm que ter ciência que a gente está soldando agora, parece o lado esquerdo, tá? Mas não é, é o lado direito, porque essa aqui é a parte superior, a gente vai botar os switches e as teclas aqui, tá? Então a gente sempre solda a parte traseira da placa, a gente coloca todos os componentes. Então vou abrir os hot swapables aqui para nós. Então a gente vai precisar de 29 hot swapables, porque o rotary encoder não vai, né? Porque não tem switch no rotary encoder, é interno. Então a gente vai soldar eles de uma maneira bem simples, tá? A gente tá aqui com a parte traseira, como é que encaixa ele? Eles vão nessas partes aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uns desenhos aqui, parecido com o formato do hot swapable, eles vão exatamente aqui, tá? Então vai uma perninha soldada aqui, a outra perninha soldada aqui. E como é que eu sei se eu estou posicionando ele corretamente? É se ele está dentro desse limite aqui que foi impresso. Então já é impresso onde ele encaixa. Então fica bem simples, tá? Não tem erro. Pega o hot swappable aí, coloca na posição certa aqui, ó. Encaixou, marcou ali dentro do delimitador branquinho, tá certo. Se tu encaixar ele errado, dá para encaixar ele ao contrário, aí tu vai ver que ele tá fora do delimitador branco ali, né? Então tá errado. Então sempre procura encaixar ele certinho aqui. Então dá uma olhada, se tiver tudo certo, tá ok. Como é que eu gosto de fazer, tá? Eu pego e faço meio parecido com o que eu faço com os diodos. Eu pego o ferro de solda, encosto aqui na primeira ponta aqui da placa, onde vai a primeira solda. Eu seguro por uns 3 segundos, deixo esquentar, porque daí fixa melhor a solda. Eu coloco o estanho de solda aqui e fico com o ferro de solda aqui em cima ainda, com o estanho derretido. Aí eu venho com o hot swappable, coloco ele aqui em cima, pum, ele encaixa. Ele encaixando, eu tiro o ferro de solda, espero uns 3 segundinhos, ele esfriou. Aí ele já vai ficar com uma perna fixa. Eu faço isso em todos, eu fixo uma perna em todos, depois eu viro a placa e venho soldando as pernas que eu não soldei, porque como eu soldo uma em cada, fica restando mais uma. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso agora no detalhe. Aqui tu pode usar o ferro de solda numa temperatura um pouquinho mais alta, tá? 320, talvez 350 ali. Aqui não tem problema de queimar nenhum componente. Diferente de quando a gente está soldando o nosso microcontrolador, tá? Que tem que cuidar da temperatura. Então aqui eu esquentei aqui a base por uns 3 segundinhos. Coloco o estanho de solda ali e mantenho o ferro de solda. Ele tá ali, tá derretido. Aí eu vejo o formato, tá no formato certo. Chego aqui perto. E aí o ferro de solda tá bloqueando. Aí eu solto o ferro de solda, tá ali, ó, soldadinho. Então eu faço isso, ele fica com uma perna fixa. Eu faço isso em todos e depois venho soldando as outras pernas deles.
Bom, pessoal, terminado o processo de soldagem, então, das duas placas, tá? Aqui a gente tem a placa direita, a parte traseira dela. Aqui a gente tem a placa esquerda, a parte traseira dela. Agora a gente vai virar elas, porque a gente vai começar a trabalhar na parte superior das placas, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai soldar o TRRS nas duas placas, que é o conector que faz a comunicação entre o cabo, que a gente conecta o nosso P4 aqui. A gente vai soldar os botões de reset para resetar e instalar o flash do firmware. Tem que ter, importantíssimo. E os knobs também. A gente vai soldar os knobs aqui na área demarcada deles. Então vamos dar início a essa sequência, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Primeiro a gente pega a placa aqui, que eu falei, traz a parte superior dela porque a gente vai usar. Como é que a gente começa? Eu começo normalmente com o TRRS. Ele, tu consegue encaixar ele de maneira errada, então tomem cuidado, tá? O que a gente vai fazer para ver o lado certo? Ele, aqui ó, ele tem um ladinho certo. O conector tem uma parte do conector, ele tem como se fosse um encaixe, que é aqui que encaixa a ponta do cabo, tá? Então, esse encaixe aqui, que tem um detalhe, onde vai encaixar o cabo, ele tem que ser pro lado de fora do teclado, tá? Pro centro ali, do centro para fora, não para dentro. Para dentro fica a parte traseira dele aqui, que daí não encaixa nada. Então, como é que eu faço? Olho as três pernas dele, olho a parte de conectar o cabo e encaixo ele aqui, nas três partes inferiores. Tem escrito na placa ali, tá? Aqui, ó. Tem o reset aqui em cima e aqui embaixo é o TRRS. Aqui não tá escrito, mas na parte de trás está escrito, tá? Então, só encaixa ele aqui. Encaixar das três perninhas. Ok. Tá? E o cabo vai encaixar aqui. Se vocês quiserem fazer o teste, pega o cabo aqui, encaixa aqui. Se encaixou, deu tudo certo. Do outro lado, o cabo não encaixa. Aí eu faço isso, juntamente com isso eu pego o botão de reset, aqui o botãozinho de reset, encaixa ali, tem escrito ali, ó, reset, não tem mistério. Eu vou colocar ele na parte superior dessa vez, porque nesse projeto aqui eu tenho um espaço bem amplo aqui no meu case, e eu vou botar ele por cima. Da outra vez eu coloquei por baixo, não gostei muito. Só dá uma forçadinha, porque ele é um pouquinho apertadinho, pronto, tá encaixado. Encaixei aqui, eu viro a placa novamente, boto para baixo aqui, fixo lá na mesa, pego meu ferro de solda que já está bem quente e soldo as perninhas aqui dos conectores. Então pronto, soldagem do reset pronto, do TRRS também, tá? Estão fixos aqui. Agora, para eu soldar o knob aqui, o tar encoder também conhecido, como é que eu faço? Tem um lado aqui da placa que tem 3 furos e o outro lado tem 2. Então o lado interno tem 2 pernas, ó. Esse lado que tem 2 pernas vai para lá. O outro lado tem 3 pernas, vem aqui. Então já encaixo as 3 perninhas aqui. Dou uma mexidinha, encaixo as outras 2 lá. É meio chatinho, tá? Mas não tem mistério. Faz um pouquinho de esforço, tu consegue. Tá aqui, ó, as 2 pernas centrais dele, as 2 pernas lá de trás e as frontais aqui. Apoio ele na mesa de novo e vou para a solda outra vez. Esses componentes agora, pessoal, que eles são um pouquinho menores e tem as perninhas mais coladas, tá? Neles a gente coloca pouca solda, para não ter o risco da gente dar curto nele. Não ter o risco de soldar uma perna junto com a outra, tá? Aí pode dar curto. Então a gente coloca pouca solda. A não ser nesses centrais aqui, ó. Estes centrais, tu pode dar uma reforçadinha, porque não tem nenhum por perto, então é tranquilo. Então tá aí, tá finalizada a soldagem. Ficou ruim pra caramba, porque a câmera onde ela fica aqui pra essa posição, ela me atrapalha na hora de soldar. Aqui, ó, vocês podem ver aquilo que eu comentei com vocês de pouca solda. Aqui, eu quase que eu dei curto, ó. Ficou bem próximo um do outro. Por quê? Porque eu botei muita solda nesse central aqui. Então é pouca solda mesmo, pessoal, só um pinguinho. Aqui vocês estão vendo com zoom, tá? Eu vou arrumar essa solda aqui, que ficou bem mal feita.
Essas duas aqui ficaram excelentes. Essas duas aqui. Essa que ficou meia boca. Essas aqui ficaram, as da ponta ficaram boas. E essa aqui ficou horrível. Vou arrumar aqui. Ah, como é que eu faço, FX, para arrumar a solda? Não tem mistério, gurizada. Para arrumar a solda, tu vai lá. Deixa eu chegar mais perto aqui. Eu não tô enxergando direito por causa da câmera. Vai lá, reaquece o ponto que tu soldou. Aqueceu bem, vai dar uma derretida na solda que tem ali em volta, tu coloca mais um pouquinho de solda se for o caso. Se tiver bastante solda já, tu só derrete a que já tem. Eu vou derreter essa aqui, ó, ela vai se ajustar novamente. Pronto, deu uma melhorada na gambiarra, tá menos pior. Ficou feio porque a câmera me atrapalhou, gurizada. Normalmente eu consigo soldar bem direitinho. Faço ela bem caprichada, tá? Então, fazer isso na outra placa e depois a gente dá sequência soldando o Pro Micro, o controlador, né? E o display em um dos lados que eu vou usar. Bom, pessoal, agora chegou para mim o que é a parte mais delicada que a gente tem que fazer. Que a gente tem que soldar os microcontroladores, os Pro Micro, aqui na posição deles, que fica aqui em cima, e também soldar o LCD, tá? São duas coisas sensíveis e duas coisas que tem que cuidar a temperatura do ferro de solda pra gente não queimar eles. Então, o teu ferro de solda, ele tem que estar numa temperatura aí até 300 graus, 270, 280, no máximo 300, para te não estragar nenhum componente, tá? Então, diferente dos diodos e dos hot swapables, que a gente consegue soldar um pouquinho mais quente ali o ferro de solda, esse aqui tem que tomar cuidado, tá? Então, basicamente é bem simples, as perninhas encaixam aqui e encaixam lá na nossa placa, né, no nosso PCB, não tem muito mistério. Os cuidados que tem que se atentar: se tu vai usar display OLED, que nem eu vou usar, que é esse aqui, o displayzinho, tu vai ter que fazer um jump aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essas 4 pontezinhas aqui, ó, tu tem que dar um pinguinho de solda em cada uma. Não pode unir elas, tá? É para unir a parte superior com a parte inferior. Então aqui vai uma solda, 2, 3, 4. Então essa partezinha vocês vão ter que cuidar, porque é isso aqui que ativa o display OLED. Então vocês têm que soldar antes, porque depois as coisas vão estar aqui em cima, vocês não conseguem soldar, tá? A base do display, os 4 pés vão aqui embaixo soldados. Essa é a última parte que a gente faz, porque o display vai por cima, né? E a gente encaixa o Pro Micro aqui. O que acontece? Eu vou deixar para vocês um suporte que tem, que é para encaixar essas perninhas aqui. Que daí o nosso microcontrolador ele fica removível. Do jeito que eu tô fazendo aqui, ele vai ficar fixo, tá? Por que é a vantagem ele ser removível? Porque daí se der qualquer problema com ele, queimar ou qualquer outro problema relacionado a ele, a gente consegue tirar. Então, do jeito fixo que eu faço, como é que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, os furos eles não são totalmente alinhados, então tu tem que dar uma forçadinha, dar um jeitinho, ele entra, tá? Tu vai pegar a outra perninha, vai fazer a mesma coisa. Lembrando, pessoal, isso aqui é depois que tu fez o jump nas 4 pontes aqui, ó, depois tu fez a ponte aqui nessas 4 pingos de solda, porque tu vai usar o display OLED. Encaixou aqui, tu vai virar, vai soldar todos eles aqui. Cuida, pessoal, porque tem que ser pouca solda para não encostar uma solda na outra, porque senão dá curto, não funciona, tá? Então um pinguinho de solda para uma não encostar na outra, porque é bem próximo uma da outra. Soldou a parte traseira, tu vem que tem o Pro Micro e coloca ele aqui. É a mesma coisa, tem que dar uma jogadinha para ele encaixar. Deu uma jogadinha, encaixou, vai ficar assim, tá? Ah, FX, eu vou usar o display. Ok, o display vai ali, ó. Pega ele e encaixa aqui por cima, ó. Tá aí o display OLED. Aí tu vem aqui atrás e solda, né? Os 4 pezinhos do display também. Também cuida para não conectar as soldas. O que tem que tomar cuidado? A gente tá montando um Soufle V2 aqui. Soufle V2, a placa direita, essa aqui que eu estou na mão, o Pro Micro é nessa posição aqui. É para cima os componentes, tá? Na placa esquerda, ele vai ser
inserido ao contrário. Então na placa esquerda não é assim, sim, tá errado. Na placa esquerda a gente coloca ele virado, tá ok? Então na placa esquerda ele vai ficar virado e na placa direita ele vai ficar na posição normal, na posição superior. Então isso tem que cuidar, tá? Porque no Soulfly V2 tem essa diferença. Se tu errar aqui, inverter, na hora de configurar a gente não vai conseguir configurar, tá? Porque vai estar diferente a matriz do teclado. Então eu vou botar um time-lapse aí e vou dar sequência nesse serviço. Só avisando vocês, eu vou usar o meu display OLED somente no meu lado esquerdo nesse teclado. Não botei knob aqui também. Até tentei botar uns pingos de solda para esconder ali, mas ficou mais feio. Vou usar o display OLED somente do lado esquerdo e no lado direito eu vou deixar aparecer o Pro Micro, que eu acho mais legal, assim, uma coisa mais cyberpunk, sabe? Então, vamos lá dar sequência nisso aí. Bom, então tá, gurizada. Finalizamos aqui a soldagem dos Pro Micro e do OLED, tá? Pro Micro aqui do lado direito, que nem eu falei pra vocês, vou soldar só ele, deixar ele aparente aqui. Do lado esquerdo, soldei ele e soldei o display OLED também, tá? Tá aí, parte mais complicadinha que nem eu falei pra vocês. Tudo pronto. Agora eu vou instalar o firmware neles. Então como é que faz? Sem o cabo central no momento. A gente vem aqui no nosso computador e só conecta. Vou conectar aqui no cabo USB tipo C do meu PC, a parte esquerda. Deixo ele uns segundinhos. Se for a primeira vez que vocês estiverem instalando o computador de vocês, provavelmente vai aparecer uma notificação aqui na direita dizendo que detectou um hardware novo, que está configurando. Vocês esperam alguns segundinhos, tá? O meu, como eu já tenho outro teclado desse com esse dispositivo, com esse microcontrolador, então não aparece. Depois de feito isso, a gente tem que baixar o firmware para dentro do Pro Micro. O que eu vou fazer? Eu já tenho o firmware, mas eu vou mostrar a vocês como se não tivesse, tá? Vocês vão entrar aqui em config.qmk.fm, digita aí QMK Configurator, que vai aparecer para vocês. Quando vocês entrarem, vai ter aqui para vocês escolherem o keyboard de vocês, tá? No nosso aqui é o Soulfly V1, a configuração, tá? Aqui pelo QMK pré-configurado é o V1, mas a montagem que a gente fez foi do V2. Mas fiquem tranquilos que vai dar certo, testei muito para vocês. Soulfly Revisão 1, é esse aqui. Então aqui vocês podem fazer toda a configuração de vocês, ó, mudar as camadas, mudar as layers, mudar as teclas. Aqui eu não quero F, ó, tira o F aqui, bota aqui no X. Quero 7 aqui nesse lugar, arrasta aqui, bem simples, tá? Eu tenho um vídeo inteiro explicando como se configura o QMK, tá? Depois disso vocês vão fazer o compile dele, aí vão compilar e aí vocês vão fazer aqui, ó, o download do firmware. Aí quando vocês fizerem o download do firmware, vai baixar um arquivo para vocês. Aí nesse caso eu já tenho um arquivo. Vocês vão ter que instalar o QMK Toolbox. Aqui, ó. Que aí vocês procuram aí no Google aí, download QMK Toolbox. Bem simples de instalar, tá? Vocês baixando o Toolbox. A nossa placa. Uma placa estando conectada aqui no nosso USB tipo C do computador, sem conexão no meio, tá? Sem conexão entre as duas, tem que estar assim no momento. Tu escolhe aqui o Pro Micro que tu vai configurar. O nosso é esse aqui, ATmega 32U4. É esse aqui que a gente vai colocar. A gente tem que escolher agora o firmware. Aqui eu já baixei, ó. O firmware vem em HEX, esse formato. Esse aqui é o meu, tá? Software Review 1, Prototype 1, revisão 6, que é as configurações que eu estou salvando no QMK. E coloca Auto Flash. Selecionou Auto Flash. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pressionar o botão de reset por uns 3 segundos e espera para ver se ele vai conseguir flashar. Soltei. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Ó, Caterina device conectado. USB serial, papapá, tentando flash, não remove o dispositivo, foi desconectado. Ó, diz que o flash está completo, tá? Então, eu vou refazer ele porque não apareceu as barras de porcentagem. E para mim só tá completo quando aparecem as barras de porcentagem. Então vamos de novo. Ó, aqui deu um problema. Ele não conseguiu abrir o arquivo aqui, ó, o exe, ele não conseguiu abrir a porta de comunicação 7. Falhou a comunicação. Mesmo assim ele disse que o flash está completo. O que eu vou fazer?
eu vou tentar de novo, porque tem failed aqui. É assim mesmo, pessoal. Às vezes dá erro, a gente vai refazendo até completar certinho. Ó. Não tá dando também, o programa não tá respondendo, tá dando erro. Então, pessoal, tava dando erro, não tava dando de jeito nenhum, tá? Depois que eu flechava, não aparecia as informações no display LCD. O que eu fiz? Troquei a porta USB do meu computador, tá? Peguei e botei a ponta do cabo em outra porta USB, conectei em outra USB. Aí conectei a parte esquerda, deu o flash certinho. Ó, esse aqui é o flash correto, tá? Essa é a imagem que tem que aparecer para vocês aqui, ó. Tem que aparecer 3 barras de 100%, tá? Às vezes aparece uma e o resto dá failed, às vezes aparece nenhuma e dá failed. Então, quando aparecer as 3 barras com 100%, isso significa que o flash foi completo e foi um sucesso. Então, além de aparecer essa mensagem flash complete, para a gente ter certeza que o flash foi bem sucedido, tem que aparecer as 3 barras com 100% aqui, tá? Então, flechei o primeiro lado esquerdo. Agora vou remover. Removi o lado esquerdo. Vou colocar o lado direito. Coloquei o lado direito. Pressiono o botão de reset, que é isso que dá o start no flash quando eu reseto ele. Resetei o Pro Micro. Ele tem que dar essa mesma mensagem aqui de cima, tem que dar aqui embaixo, ó. Conectando ao programa, primeira barra de 100%, limpando o chip, segunda barra de 100%, terceira barra de 100%, flash completo, tá? Então, ok. Tô com o meu lado esquerdo com o firmware flechado, tô com o meu lado direito com o firmware flechado. Agora, o que a gente faz? A gente desconecta eles. A gente conecta o nosso cabo P4 aqui no centro. Para ligar a comunicação entre os dois teclados. Agora a gente vai testar o nosso teclado. Como é que a gente vai testar se não tem switch, não tem tecla, não tem nada? Tu pega uma pinça, ó, malandro, e tu vai pressionando aqui, ó, se tu ligar os dois contatos aqui, ó, vai dar contato aqui da pinça, vai pressionar essa tecla e assim vai indo, tá? Por que a gente faz assim? Porque a gente quer testar ele antes de finalizar a montagem, né? Porque depois a gente finaliza a montagem, monta todo ele e descobre que tem alguma solda com problema, algum erro. E daí é um trabalho maior para nós, né? Então a gente vai aqui em qualquer site de teste keyboard. Então eu tô aqui já nesse testador aqui, site testador, keyboardtest.space. Então, às vezes um site não funciona, vocês vão para outro, às vezes não é o teclado que tá ruim, às vezes é o site mesmo, tá? Então, aqui, vamos ver, ó, não tá funcionando. O que eu vou fazer? Atualizar o site. Ó, meu teclado tá funcionando, tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Na barra de pesquisa tá funcionando. Por que não funciona no site? Vamos voltar aqui, vamos achar um outro keyboard, esse aqui, Keyboard Tester. Ó, esse aqui funciona. Não sei por que em alguns funciona, outros não, tá? Só vão testando. Pega uma pinça e aí tu vai ligando esses dois conectores aqui, ó. Ó, saiu 5. Aqui é para sair 4. 3. 3 tá funcionando. 2. 1. Aqui é o ESC. Funcionou. E assim por diante. Tu vai tecla a tecla testando, porque se tiver que refazer alguma solda, é agora que tu vai fazer. Então, vou testar uma a uma. Se tiver que refazer alguma, eu paro e volto o vídeo aqui e mostro pra vocês eu refazendo, beleza? Bom, pessoal, finalizado isso, o teclado tá 100% funcional, tá? A gente vai para a parte da montagem do case, tá? Que não tem mistério, acho que é a parte mais fácil. Só que tivemos um problema no meu projeto. Eu solicitei a impressão de um case para mim, só que esse case aqui, diferente do que dizia lá no site, ele falava que era da versão 2 e na verdade ele é da versão 1. Pode ver que ele não encaixa, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que essa parte aqui de baixo aqui, ó, das teclas é diferente, ó. Não tá encaixando nos furinhos, ó. Por quê? Porque a versão 1 tem essa parte aqui diferente e esse alinhamento dessas últimas duas colunas também é diferente. Então eu não consigo encaixar ele.
Eu vou ter que esperar para e mandar imprimir a versão 2, correto? Para eu poder encaixar, porque a minha placa é versão 2. Mas basicamente eu vou explicar para vocês como é que funcionaria, tá? Isso aqui pode mudar conforme o case que tu escolhe. Se tu escolher o case padrão, que tu pode imprimir até na JL PCB lá junto com as placas, é bem simples, tá? Tu vai pegar, vai vir a parte inferior do case padrão lá, tu vai pegar os espaçadores, vai colocar um parafuso no espaçador aqui, ó, que esse espaçador tem rosca por dentro. Vai encaixar na placa, ó, e vai colocar o parafuso e rosquear o espaçador. Tá? Então tu vai fazer isso com todos os buracos que tem, tá? Se for um case formato igual, parecido com esse, ou o original que tu pode imprimir na JL PCB, que nem eu falei. Tu vai encaixar ele assim, depois tu vai pegar a tua placa e tu vai colocar aqui, ó, tá vendo que tem o espaço aqui, ó, certinho, ó, que os espaçadores vão encaixar, então todos eles vão encaixar aqui. Isso aqui a gente chama de tipo sanduíche, tá? Então, o case original dele vai ser assim, tu vai encaixar aqui e depois tu vai pegar essa parte aqui, que é onde a gente vai colocar todos os switches, a gente coloca aqui. Então, né, é bem simples, né? Tu vem aqui e encaixa, fica bem encaixadinho. E depois tu vem com essa parte do sanduíche aqui de cima, ó, encaixa e faz levemente movimentos de ajuste ali para encaixar. Pum. Ou se tu quiser, tu coloca sem o switch e depois vem encaixando o switch à parte ali também, pode ser. Como ficar melhor para ti, tá? Então, feito isso, ele ficaria assim, ó. Tu colocaria o switch aqui um a um depois, ou colocaria todos juntos também, como tu quiser. Um a um, a chance de entortar a perna do switch é menor, tá? E tá pronto, vai estar montado o teu case. Basicamente, todos os tipos de case que tem são esse tipo sanduíche. O outro case que eu fiz o primeiro modelo, o que eu tinha que fazer? Ele não tinha esses espaçadores. A própria base dele já tinha o encaixe para a placa que fazia o espaçamento. Então eu não precisava usar isso aqui. O que eu fiz? Eu peguei isso aqui com uma pinça. Eu esquentei isso aqui com um isqueiro. Então, depois que eu esquentava, eu vinha aqui, ó, encaixava na borda aqui, ó. Por quê? Porque daí derretia, né? O 3D ele entrava, ficava aqui dentro. Por que eu fazia isso? Para unir as partes. Porque como o espaçador acaba unindo desse jeito assim, no meu outro não tinha o formato dos espaçadores. Então, as duas partes ficavam soltas. Aí eu fiz isso porque daí eu botei esse espaçador aqui dentro e eu vinha com um parafuso aqui no buraquinho e fixava as duas partes. Então é de maneira bem simples, tá? Não tem mistério. Então eu vou ficar devendo para vocês a montagem do case, mas eu faço outro futuramente, mas conforme o case que tu escolher vai mudar, não é uma coisa universal. Mas não tem mistério, tá? Basicamente é o backplate. Basicamente vai ser o backplate, vai ser a instalação dos espaçadores com o parafuso aqui. Depois tu vai colocar a placa PCB novamente aqui. Vai colocar a placa PCB, vai colocar a placa que encaixa os switches, vai parafusar ela aqui nos espaçadores, coloca o switch, coloca as keycaps e teu teclado vai estar prontito para uso, gurizada. Se tu chegou até aqui, eu te agradeço por ter ficado até o final, por ter acompanhado esse projeto, não só desse vídeo, mas do canal. E peço para que tu deixe teu like, tu
curte aí, comenta com a galera. Se tu tem alguma dúvida, pode escrever aí embaixo e compartilha com teus colegas aí da área de tecnologia, que eles vão gostar muito. E continua acompanhando o canal, que eu vou trazer para nós mais montagens, mais guias e tutoriais dos próximos teclados splits que eu vou montar para nós diretamente lá da gringa, trazendo esse conteúdo para o Brasil. Então, muito obrigado por acompanhar, fiquem com Deus e até mais.